Boa noite a todos, mais uma vez obrigado aí pela apresentação do Bruno, também é uma honra ter o professor Augusto, amigo que foi, eu lia o professor Augusto na Faculdade de Direito, depois nos tornamos amigos, é uma grande honra, faz uma grande batalha aí. É uma continuação de uma primeira conversa, primeira fala, né, no dia 18 de julho, sobre a crise da família nuclear. E agora eu vou continuar, talvez pretendendo ser um pouco mais calmo, um pouco mais breve do que da outra vez, que foi um pouco atropelado, com informações, porque é muita informação e até explico por quê. Porque a gente começou com um preâmbulo a respeito do caso brasileiro, do drama brasileiro, um pouco no frescor dos dados do IBGE, que ainda não saíram por completo, mas já revelam um pouco da nossa catástrofe, que é uma catástrofe mundial de redução da população, de pressão sobre as famílias e, sobretudo, pressão sobre famílias católicas. Como é que eu entrei nesse assunto? Mais uma vez, eu traduzia uns 3 ou 4 anos atrás um artigo, que a tradução ficou muito mais longa do que o próprio artigo, fui comentando e ampliando, que foi um artigo lançado na revista The Atlantic, que é Why a Nuclear Family Was a Mistake, do David Brooks, né? Então eu acabei traduzindo como a tragédia da família nuclear. Esse artigo, ele mostra o cenário americano, que é o cenário, na verdade, ocidental, de uma edificação de um modelo de família nuclear pós-Segunda Guerra Mundial e que vai ser icônico, né, exemplar dos anos 60, na verdade do final dos anos 50 até os anos 70, vai ter o ápice. Nos anos 60 até os anos 70 tem um ápice, que é um modelo, eu até lembro que eu falei de mencionei um filme aqui para exemplificar na aula, The Graduate, e que exemplifica muito assim, o ideal do American Way of Life dessa família nuclear, que é uma família mais ou menos os Simpsons, em poucas palavras, né? Pai e uma mãe em casa, ainda a mãe conseguindo ficar em casa sem ir ao trabalho, o pai tendo condições, mesmo sendo um operário, de bancar uma casa com 2, estourando 3 filhos. Esse foi o modelo expresso na sociedade americana como icônico, e ele vai depois sofrer uma série de crises, já mesmo uma sociedade rica, digamos assim, a pressão econômica nos anos 70, 80, até chegar uma literatura que é muito presente, que se encontra em lojas, né, The Only One, uma pressão para que as famílias tenham apenas um filho, a felicidade de ter apenas um filho. Isso tem mais de uma obra com esse mesmo título. Mas isso tudo também revela uma crise desse modelo, porque era uma crise em que havia uma aposta no welfare state, havia uma aposta em uma condição econômica em que um pai de família tinha condições de bancar uma casa e ter um sustento muito razoável para uma família, enfim, mesmo que pequena, mas e poderia crescer, né? Porque a capacidade de aquisição era muito intensa. Eu lembro que eu mencionei um dado, que é um dado que está no artigo, um frentista de posto de gasolina nos anos 50, ele conseguia ter uma casa, se bobear uma casa de campo, sustentar uma família de até 3, 4, 5 filhos, enfim, algo que hoje, para ter a mesma coisa, um gerente, o sujeito tem que ser no mínimo um gerente para ter, e olhe lá se ele consegue fazer isso depois de muito tempo. Talvez não tenha essa mesma capacidade, e a mulher tem que trabalhar também, porque no caso do frentista a mulher não precisava trabalhar. Enfim, e o que é interessante é porque nesse artigo o autor tem um olhar otimista, porque o artigo foi produzido, a pesquisa foi produzida depois da crise econômica de 2008, e aconteceu um fenômeno nos Estados Unidos, como também na Europa, mas sobretudo nos Estados Unidos, uma certa volta para casa, jovens que tinham tentado a vida sozinhos, voltando para casa por conta da crise econômica, até mesmo famílias inteiras morando com os pais, a crise, né, de moradia e tudo mais. E isso fez com que muitas pessoas repensassem o seu destino, repensassem a noção de família, repensassem. E, como resultado, uma série de propostas de família diferenciadas, né? Então, ele tem uma certa visão otimista desse percurso, porque isso já impactou nos Estados Unidos, por exemplo, uma mudança da arquitetura. Eu vou tocar aqui como a arquitetura das casas, das cidades,
no mundo ocidental, e sobretudo, né, no Brasil isso é patente, como no Rio de Janeiro, é uma arquitetura para poucas pessoas, ou para solteiro, ou para pessoas sozinhas, porque quase como se fosse uma vida em cativeiro, né? Eu lembro que era muito engraçado, porque eu estagiava no escritório, aí tinha um monte de pessoal que morava na Zona Sul, na Barra, e aí tinha um rapaz que vinha de Campo Grande, ele falava, isso era muito engraçado, ele falava, vocês aí tudo moram em cativeiro, porque ele morava em casa, então tinha ainda um espaço de... E isso, assim, se a gente for se aprofundar, né, sobre a psique das pessoas, o espaço vital de uma criança, de um jovem, até mesmo de um adulto numa casa, ele é muito diferente de um espaço num apartamento. Isso para não contar dentro de um espaço ainda maior numa cidade, digamos assim, que você possa brincar na rua, tem essa condição de liberdade, né? Então, enfim, começo aí com esse preâmbulo a respeito do nosso primeiro encontro. E o que a gente percebe é um interesse muito grande pelo assunto, né? Então, por exemplo, recentemente, até o Lucas, né, Lancaster, aqui do CDB, fez uma reação a uma matéria que circulou muito enfaticamente da Veja sobre um certo espanto da jornalista a respeito das famílias católicas grandes, né? Tem surgido aí o título até da matéria é a multiplicação dos bebês de casais da ala conservadora da Igreja Católica. Eles abraçam doutrina cristã à risca, rechaçam métodos contraceptivos e formam famílias numerosas. A jornalista Sofia Cerqueira foi publicada agora, 2 de setembro. Tem umas nuances ali meio maus, né, na matéria, mas ela é uma certa descrição de um espanto, na verdade, é alguma coisa que eles não estão percebendo. Existe um certo movimento, mas ao mesmo tempo, e algo que eu vou tentar encarar aqui, como fazer diante disso? Porque não é fácil, a gente vê uma pressão econômica muito intensa, né? Vale lembrar, 2 pressões justificaram a consolidação dessa família nuclear no modelo americano, que é o que o David Brooks mais expressa e é o que a gente tem ainda hoje. A pressão econômica, mas sobretudo a pressão cultural do protagonismo da mulher. E isso foi ainda mais, digamos assim, impactante sobre a formação de famílias numerosas do que propriamente o fator econômico, né? É muito comum, assim, você ouvir, bom, cada filho custa tantos mil, né? Eu lembro que uma família católica que eu conheço que teve 11 filhos, aí ele, quando estava no terceiro, veio uma palestra aí falando que cada filho ia custar 1 milhão. Eu falei, mas eu não espero ficar rico, e se eu ficasse naquela conta ali, na verdade eu não teria os 11, e graças a Deus deu tudo certo. É uma família muito amorosa. Enfim, então essas coisas impactam, né, e é um dos dilemas que nós temos. Também toda essa questão da literatura e da cinematografia mostrando, né, como as crianças vão sendo um alvo importante dentro desse aspecto. Eu acho que evoluiu da mulher para a criança, então não só um abuso quanto à primeira infância, mas um abuso de uma mobilização da criança como um mercado consumidor, começa no Brasil com a Xuxa nos anos 80, e uma perversão muito grande. A intensidade com que as crianças são, digamos assim, dominadas e abarcadas por esse mundo é uma coisa assustadora, demoníaca, na verdade. Eu vou chegar a um ponto ali quanto a essa questão acessar as crianças é quase como se fosse o último estágio, na verdade, desse mundo que vai devorando, né, dessa coisa maldosa. Ao mesmo tempo, né, dentro dessa introdução, balanço que a gente comentou também na última vez sobre a gentrificação da sociedade, há um mundo muito envelhecido, a gente vai se aproximando de um cenário europeu. Em 2015 eu morei um tempo na Alemanha, vou fazer o doutorado, e a impressão que você está na Alemanha é que parece que todo mundo tem 60 anos. Aí eu lembro que eu falava com o meu orientador, ele falou, fui a um show de rock e tal, e eu acho que era o mais jovem, ele tinha 65 anos. Porque é um povo muito idoso, e assim como a Itália, essas histórias que são verdadeiras, cidades quase que fechando, você não tem mais criança. Isso é muito triste, na verdade, né? Ao mesmo tempo, lugares muito prósperos e com um destino um pouco triste, né? Para assim dizer, muito triste.
E a gente viu baixa taxa de natalidade no Brasil, coisas visíveis que nós vemos, farmácias daqui a pouco com mais fraldas geriátricas do que fraldas para criança, mais lojas de pets do que lojas... Isso já existe nas grandes cidades brasileiras, há mais famílias com pets do que com crianças, e enfim, isso vai ficando um cenário quase que comum, nós vamos nos acostumando com isso. E ao mesmo tempo, a gente comentava ali sobre esse frescor da juventude, mas em nenhum outro momento da história do século XX para cá, a juventude foi uma aposta tão intensa, assim, há uma ode à juventude, né? Isso faz com que, não que se queira mais jovens numericamente, mas parece que todo mundo quer ser jovem. Então, eu digo, quase que há os adolescentes de 40 anos, as pessoas querem ser adolescentes até não poder mais, então vai prolongando uma vida jovem, digamos assim, e frente a isso a gente tem um cabedal de respostas eu gosto de algumas frases, né, que eu até anotei para lembrar, por exemplo, o Oscar Wilde dizia que a juventude é um mal que se cura com o tempo, ou o Nelson Rodrigues, o jovem tem todos os defeitos do adulto, mais a imaturidade. Então, é importante a gente se vacinar com essas forças, né, da literatura para mostrar como essa ode à juventude tem um problema muito grave, né, porque a gente vai acelerar o tempo e acelerar com os erros também que a juventude muitas vezes tem, sem o valor do tempo, da maturidade e tudo mais. Há também um problema que nós comentamos sobre a feminilização das últimas gerações, que é algo muito impactante especialmente sobre a criação, sobre os homens, porque você precisa de assim como todas as transformações culturais sobre os comportamentos foram indutivos, a sexualização, a entrada precoce na vida sexual e tudo mais, é bem verdade que, sobretudo para o homem, para o menino, você precisa de uma imputação muito intensa para ser homem. Isso é uma coisa quase que genética, assim, você precisa fundar, por isso a referência do pai é muito importante. E ela é uma referência natural, né? Eu acho que eu dei um dado aqui, que está num comentário meu, uma nota desse artigo traduzido, que eram dados de 2015, né? 89% dos apenados do DEGASE, que é a FEBEM do Rio de Janeiro, são filhos de famílias monoparentais femininas. Então, o diagnóstico ali é que a falta de identidade paterna é grave, ele vai procurar no primeiro traficante, no primeiro bandido que lhe cria uma referência, algo que ele não encontra na figura paterna, que ele não tem, muitas vezes. Então, um homem sempre vai procurar uma figura de referência, uma figura paterna. E quando ele não tem, ele vai ficar procurando e, enfim, e sem muita direção. Eu vou comentar sobre algo também que é justamente sobre esse caráter indutivo no século XX, sobre os relatórios sobre sexualização da sociedade, porque até quando estava aqui o doutor Fernando Prado, que já deu uma palestra sobre a medicina, uma perspectiva católica, vai continuar, ele falou, faltou você falar do relatório Kinsey. E eu vou comentar um pouco sobre isso, que é muito importante, embora ele tenha tido não um impacto direto, imediato no Brasil, mas foi muito importante no cenário mundial sobre a precoce sexualização das pessoas, de forma geral. E, mais uma vez, isso tem um caráter indutivo, não é algo que se deduz da natureza da sociedade ou de como as pessoas são, mas são indutivos, até porque esses relatórios, e o relatório Kinsey é um caso, foi totalmente fraudado, completamente fraudado, e eu vou explicar um pouco melhor depois. Uma coisa também importante que a gente falou sobre essa coisa, assim, esse termo cabuloso, que é planejamento familiar. E isso eu peguei como fonte o relatório da ONU, que explica que justamente isso foi uma imputação revolucionária, de transformar o modelo de família. Então, se tornou um jargão comum, um jargão que quem olhar vai encontrar nos livros de OSPB dos anos 80 do Frei Beto, por exemplo. A ideia de planejamento familiar. E que é no fundo controle de natalidade. Que é uma coisa assim que entrou tão forte no cenário brasileiro que, digamos assim, a direita abraçou isso aí de forma geral. Era algo muito corriqueiro, na verdade.
até pouco tempo, até alguns ícones aí da direita falavam que tinha que controlar a população e tal. Enfim, também o efeito devastador do divórcio no Brasil desde 1977, que mudou toda a perspectiva de uma sociedade brasileira. Foi algo que impacta, né? Hoje, na verdade, poucos conhecem. Eu falei do caso da Alemanha, que praticamente todo mundo se divorcia, mas hoje no Brasil também. No Rio de Janeiro, de cada 10 casais, praticamente 6, em menos de 10 anos, se divorciam. E isso é uma média, eu até tenho um dado aqui que eu peguei, quase metade, 48%, não é só no Rio de Janeiro é um pouco mais, mas no Brasil é 48% a média. Quase metade dos casais se separa com menos de 10 anos de relação. 48,8%. São dados de 2021. Então, inclusive, o que a pandemia trouxe é mais pessoas casando, mas mais pessoas se separando também. Né? E aquilo que eu falei de uma arquitetura muito voltada para uma sociedade sozinha, individual, urbana, né? Mas aí, diante disso tudo, quais são os desafios, digamos assim, os desafios para as famílias católicas, né? As pressões. Aí eu vou entrar num outro aspecto, para depois entrar brevemente num tema que é importante, como nós precisamos de estudos que não só expressem fundamentalmente, né, como a vida natural é e deve ser, mas também estudos sociológicos sobre como superar esses desafios da sociedade, do Estado brasileiro, do Estado de forma geral, da sociedade de forma geral. E uma ideia de socialização católica, coisas que já existiram no Brasil de alguma maneira, eu vou dar alguns exemplos. E, por fim, aquilo que é mais importante, o exemplo da Sagrada Família, que é algo muito precioso ali, especialmente um lado de mistério. Há pouca, enfim, menção a como era o cotidiano da Sagrada Família. Né? Mesmo, por exemplo, o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, aquela convivência ali de Nossa Senhora com Nossa Senhora, aquilo ali foi uma coisa que ele tirou, o roteirista montou, mas não existe aquilo ali. Foi um desafio, até uma coisa ousada. Mas a gente sabe muito pouco. Mas isso quer dizer muita coisa para nós. Que a família é um mistério, a família tem que ser protegida, tem que ser guardada. Você não precisa ficar expondo para todo mundo aos 4 ventos. Né? Então, e outros aspectos também importantes, que eu vou retomar de um livro que eu já tinha utilizado da vez passada, que é o Espírito de Família, que é parte de um livro maior, que eu também já comentei, e um outro da política do Tristão de Ataíde, para falar de um outro aspecto da socialização católica. É o Tristão de Ataíde, que é o Alceu Moroso Lima, antes de ter se tornado Dr. Alceu, que é um livro de 1932. Né? É um livro muito bom, uma leitura tomista da sociedade brasileira, e infelizmente depois, enfim, se perde o autor. Né? Bom, pressões e desafios às famílias católicas. É uma necessária conscientização sobre o individualismo, o feminismo, o sexismo, o consumismo, e são reflexos, esses ismos são reflexos de uma indução do mundo contemporâneo. E aí eu entro justamente nesse aspecto que ficou passado no outro encontro, do relatório Kinsey, que justamente é um dos principais indutores, na verdade, de uma mudança de comportamento no cinema, na sociedade americana, de forma geral. Uma das referências, além do próprio relatório, as matérias que surgiram na época, é um relatório que foi produzido nos anos 40, depois da guerra, né, lançado logo depois da guerra. Eu peguei uma tese que foi feita na Federal de Santa Catarina sobre justamente um autor analisando essas sexualidades, esses relatórios, né, das estatísticas de sexualidade. E é muito interessante que ele revela esclarece, né, como esses relatórios foram indutores, eles foram feitos para induzir comportamentos. E uma coisa interessante que o próprio autor revela, no Brasil isso já entrou de forma assim, muito forte na literatura nos anos 60 e 70. E ele até menciona, né, como é que eu entrei, né, nesse tema da sexualidade. Ele disse, olha, eu até vou ler aqui a parte introdutória da tese. A curiosidade pessoal pela área da sexualidade foi antecedida por uma atividade prazerosa na adolescência,
de comprar e colecionar publicações em fascículos lançados como uma febre editorial nos anos 70 e 80, comercializados em pequenas bancas de revistas. Quase toda a remuneração de um trabalho, enfim, ele explica que ele ia comprar os seguintes fascículos: Enciclopédia do Estudante, 1974, Medicina e Saúde, 74, Como Funciona, 75, Grandes Personagens da Nossa História, 76, Dicionário Coogan-Larousse, 76, Curso Abril Vestibular, 77 e outros. Então ele explica que nessas literaturas já tinha uma imputação dessa revolução cultural, essa revolução sexual, na verdade, já estava dentro, na verdade, o sumo desses relatórios, que eram relatórios fraudados, como o relatório Kinsey, né? Vou explicar um pouco mais o que ele diz, já estavam ali dentro, né? É curioso porque o relatório Kinsey nunca foi publicado no Brasil como o principal livro, que é um dos 10 livros mais impactantes da sociedade americana no século XX. Foi publicado o que ele fala sobre a mulher, o que ele fala sobre o homem, que é o primeiro, não. Mas eles foram decantados nessas obras, nessas enciclopédias que entraram a rodo nos anos 70. O início de uma temporada editorial de lançamento sobre sexualidade redirecionou minha área de interesse e passei a adquirir como jovem curioso fascículos de Amar, de 77 e 79, Vida Íntima, de 81, Dicionário da Vida Sexual, de 81, Nós Dois, de 83 e outras enciclopédias que eram sucesso nos anos 80 e 90. O relatório Kinsey, ele é publicado ele é uma pesquisa de 38 a 53, uma pesquisa longa, com cerca de 12 mil americanos, e representa uma amostra, né? Ele quis representar uma amostra expressiva da sociedade americana, que ia dissertar, né, expressar como eram os hábitos sexuais americanos. Então o best-seller foi Sexual Behavior in the Human Male, foi de 47, foi o resultado da publicação, né, comentada da pesquisa. Mas essa pesquisa foi feita na Universidade de Indiana, patrocinada pela Fundação Rockefeller, e aí ela, digamos assim, foi um baque, né, um grande impacto na sociedade americana, mostrando os comuns casos de casos extraconjugais, os atos homossexuais, enfim, vai expressar que a virilidade, a entrada na realidade sexual é anterior àquilo que se achava. Então ele fica promovendo, na verdade, uma precocidade da vida sexual e também imputando, na verdade, uma precocidade da vida sexual feminina. Bom, tem uma leitura completamente freudiana, né? Tá dentro do cabedal, né, freudiano aí de antecipação de uma ideia de que já o bebê tem sexualidade. Então, são detalhes até meio perversos, assim, é algo bem, digamos assim, pornográfico, e ele quer expressar uma sociedade permeada por compulsões sexuais. Havia uma expectativa muito intensa sobre essas pesquisas por conta do pós-guerra. Então, a guerra gerou impacto em toda a sociedade ocidental, então o que sairia dali, né? Uma das inferências, por exemplo, é que as Forças Armadas não proporcionam um retraimento ou controle de comportamento. Ele vai imputar que não, ao contrário, gerava muito mais compulsão. Enfim, o resultado foi um fenômeno, né? Um fenômeno de vendas, de impacto em programas de jornal, cinema, programas de TV, e como eu disse, vai entrando no mundo afora, ou diretamente pelo sucesso dessa obra, assim como pelo sumo disso em outras enciclopédias, como foi no Brasil. Depois vai se descobrir a fraude, né? O próprio autor ele abusava da própria filha, o Kinsey. A filha revela isso depois, tem vários relatos, tem um documentário muito bom sobre isso, que é os relatos dela, na verdade, e mostrando um grande fenômeno de imputação. E como, na verdade, ele utilizou também da autoridade acadêmica, ele era um professor da Universidade de Indiana, para diluir, para entrar, né, com esse assunto em todos os meios, também com um grande patrocínio, Fundação Rockefeller, e isso se tornou base, né, se tornou
fundamental em vários estudos, e depois outros relatórios foram aprofundando, né, e sem questionar muito os resultados do Kinsey. Isso, claro, que essa precocidade, né, da sexualização vai justamente também promover essa ode ao jovem, ao adolescente, que é uma coisa marcante, né, no século XX. No clássico livro História Social da Criança e da Família, do Philippe Ariès, ele descreve que as transformações ocorridas nas relações entre as idades da vida e as funções biológicas, as funções sociais e os períodos históricos, apontando que a juventude era a idade privilegiada no século XVII, a infância privilegiada no século XIX e a adolescência no século XX. Então o século XX foi o século da ode ao adolescente. O que é perverso nisso tudo, como eu disse, não é estritamente um elogio do frescor dessa adolescência, dessa força, desse vigor, mas justamente que você vai dilatando a ideia de que todo mundo é adolescente. Enfim. É uma obra muito interessante essa do Philippe Ariès, História Social é um clássico, né, da criança e da família. E é interessante também as definições dos órgãos, né, sobre juventude e adolescência. Eu até vou pegar um trecho. A OMS define a adolescência, categoria biológica e psicológica, como uma fase entre 10 e 20 anos, que já é bastante, né, digamos assim. No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente considera a adolescência entre 12 e 18 anos. A juventude é uma categoria sociológica compreendida entre 18 e 24 anos, mas a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, e a OMS consideram jovem de 15 a 30 anos. Vai ampliando, na verdade. Sendo que é muito curioso, porque eu lembro que eu falei aqui, que até gerou algumas risadas, que na Roma Antiga, quem passava dos 24 anos e não tinha filho era punido, né? Tinha uma punição. Quando, na verdade, você tem agora uma dilatação dessa juventude individual e isolada. Aí nos anos 50, esse relatório Kinsey, todos esses relatórios surgem num caldo assim, de transformações que são muito intensas, né? As transformações dos anos 50 até os anos 70, 80 são muito fortes, né? Se você pega como era a vida, né, um cotidiano, mesmo numa cidade como o Rio de Janeiro, até os anos 40 e 50, para depois dos anos 80 e 90, enfim, é uma coisa muito impactante. Tem um filme sendo produzido sobre o Bruno Tolentino, e é muito interessante que é pego uma imagem do Bruno Tolentino antes de sair do Brasil, que é 1963, e é uma imagem do Rio de Janeiro, mesmo o Rio de Janeiro com todas as suas dificuldades, tinha uma maravilha, assim, tinha dificuldades, tinha problema como toda cidade, mas não tinha esses índices de problemas, essa insegurança, essa tensão que nós temos hoje. E depois, quando ele volta, em 1993, Arrastão, governo Brizola, aquele caos todo, é para mostrar um pouco o sentimento, o impacto que ele tem da volta. Ele volta para o Brasil. Que mundo é esse, na verdade? Mas, de alguma maneira, em São Luís, em Paris, com as suas guardadas as suas proporções, o Rio de Janeiro tem um problema maior, um problema político da descapitalização, é verdade, mas isso aconteceu, de alguma maneira, em todos os lugares. Essa reconfiguração do mundo, né? O mundo de pernas para o ar. Uma coisa também interessante, deve sair pela Permanência uma coletânea de artigos do Gustavo Corsão sobre a vida na cidade. Eu espero conseguir contribuir com uma introdução, porque eu já participei publiquei, né, um paper num congresso sobre como Gustavo Corsão já pensava, nos anos 50, a dificuldade de vida de um católico numa cidade cosmopolita. Porque ele já percebia já tensões, então, como viver a cidade, como amar a terra, como não ser um desterrado, como não viver igual um utópico, né? E ao mesmo tempo está numa cidade muito tensa, com muita pulsação. Então, parte dos artigos dele, né, no Diário de Notícias dos anos 50, trazia um pouco isso.
um pouco dessas receitas que, enfim, a gente vai tentar olhar um pouco aqui quanto à vida de família, quanto uma ideia de família numerosa, uma ideia de família não meramente nuclear. Um parênteses importante, que eu já falei na outra vez, mas vale repetir, e que o David Brooks explica muito bem. Família, antes da família nuclear, você tinha o fenômeno da família corporativa. A família corporativa não significava estritamente uma família numerosa. Você podia ter uma família pequena, um filho, 2 filhos, mas a noção do corporativismo era viver como uma corporação com outras famílias, ou mesmo na noção estendida, né? Então, tinha uma relação com os tios, com os avós, e isso criava um liame de solidariedade. O advento da família nuclear é uma família quase que atomizada, né? Tem um pouco ainda determinadas cidades uma vida com vizinhos, mas já não é aquela mesma confiança, aquela mesma relação mútua, né? Enfim, de um poder repreender, por exemplo, o filho do outro. Não toca no meu filho, cada um por si, e não tem essa relação que outrora existia num ambiente corporativo. Enfim, então esse contexto dos anos 50, 60, 70 é muito doido, né? A urbanização, os fenômenos consequências do pós-guerra, surgimento de grandes metrópoles. A América Latina foi muito impactada, muito mais do que a Europa, por exemplo, também os países asiáticos, né? Muitas megalópolis, digamos assim. Os Estados Unidos, paralelo à reconstrução dos países europeus, viviam uma produção e um consumo desenfreado, um otimismo embalado ao som do ritmo agitado do rock and roll, Elvis Presley, imagens cinematográficas de rebeldia, James Dean, Marlon Brando, a comunicação de massa através da radiodifusão da televisão, expandidas pelo planeta, empurradas pelo crescimento da publicidade, pelos programas de entretenimento. Enfim, até coisa que, né, foram tratadas como caricaturais no Brasil, como, por exemplo, a proibição dos Jânio Quadros do biquíni em Copacabana, ou porque isso foi talvez mal conduzido ou mal repreendido, digamos assim. Virou chacota, virou um moralismo meio tosco. Mas o efeito disso é muito intenso, né? Por exemplo, em 64, Mary Quant lança Mini Saia. Isso, de fato, né, é uma peça do vestuário que não existia, que passa a ser comum na sociedade americana, depois mundial, e vai reconfigurar o modo das pessoas se vestirem nos anos 60. Isso, né, nesse cabedal aí de ódio à juventude, que é o influxo dos anos 60 e 70. Eu falava das publicações no Brasil, né, nos anos 70, especialmente 80, mas já antes existia já uma sorte de referências. E aí eu volto àquela tese, né, do Tito Senna, que ele diz o seguinte: no Brasil só houve a publicação Ele está explicando, embora ele explica o momento que, mais uma vez, a publicação, né, do relatório Kinsey, ele vem tardio ao Brasil, mas já tem algumas obras, outras pipocando, e o Sobre a Mulher é publicado primeiro aqui no Brasil, em 54, pela editora Ateneu, e reeditado em 67. Ele até acha estranho, né, por que o livro Sobre o Homem não teve uma publicação, mas na Espanha, no mundo hispânico, isso se difundiu amplamente nos anos 70. Depois teve vários outros relatórios, como eu tinha dito, e o que como eu disse, né, esses capítulos do mundo devorando as famílias, a vida natural, ele chega, como ele chegou na precocidade da sexualização das crianças, como também ele vai devorando de forma mais perversa o tráfico de crianças, como o filme Sounds of Silence mostra, como, enfim, de alguma maneira até um filme que talvez o autor não quisesse que fosse reacionário, mas foi, né, que é o Central do Brasil, já toca nesse aspecto, na verdade. Aquilo ali é um caso de possível tráfico, né, de criança.
E a gente comentava sobre o caso australiano, que é assustador também, que poucas pessoas sabem como isso vira corriqueiro com patrocínio do Estado, né, por mudança de sexo e coisas assim perversas. Mas isso me fez lembrar algo que recentemente numa aula o Dom Lourenço comentou, uma conversa sobre o século do nada, do Corsão também. O Corsão teme o século XXI como o século do desamor. O século XIX foi o século da perda da fé, o século XX a perda da esperança, e o século XXI o desamor. Ele usa um termo que é, se não me falha a memória, pecado, o século do pecado terminal, que seria esse pecado contra o amor, na verdade. E dá para fazer uma relação entre essa perversidade e o ataque às crianças, né? Como aquela passagem que volta e meia nos aparece sobre a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, ela começa um trecho um pouco anterior sobre as crianças, no livro de São João. Crianças, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós, e vencestes o maligno. Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Então, isso começa justamente falando da criança, que é o amor, né? Como um exemplo de um amor maior, ou de um amor, de uma referência, né? De uma verdade no amar. E então é algo que nos gera um alerta sobre o que tem acontecido, o que está acontecendo, enfim, de fato, a proteção aos pequeninos, né? E como fazer, o que fazer diante disso? E aí eu entro num terceiro ponto aqui dessa nossa conversa, que é uma das, digamos assim, tentativas, né, de superar esse dilema, que eu chamo por uma sociologia de família. Ou, digamos assim, o que pode ser feito dentro da noção natural e sobrenatural das relações. Um dos autores que quem faz hoje um curso de sociologia praticamente desconhece, mas é muito interessante, muito importante, é o Leplat, né? L-E-P-L-A-Y, né? O Play. E foi um dos autores muito importantes na França do século XIX, porque ele justamente propunha uma sociologia baseada, centrada na família, que é algo que não existe, porque na verdade toda a visão sociológica ela é pautada no indivíduo, né? O individualismo metodológico forma um conjunto de relações, e não à toa, quase que todo pensamento sociológico ele acaba sendo liberal, contrário à vida natural, nesse sentido. Mas retomar essa literatura, por exemplo, como do Leplat, é uma receita muito interessante para responder a esses ismos, né, que nós vimos, até porque tenta propor, e vai ser alguma coisa mobilizada nesse livro do Delassus, respostas não coletivistas, mas coletivas, não individualistas, mas sociais sem serem socialistas, né? Para esse dilema que nós temos. Eu até vou pegar um trecho já antes aqui que o Delassus, Monsieur Delassus fala do Leplat. Tem 3 tipos, o Leplat dedica parte da sua obra à noção de família como um ente central para pensar a sociologia. Porque isso não só vai pautar estudos, como também políticas públicas, né? Vale mencionar, embora o relatório Kinsen tenha sido feito por um zoologista, ele era um biólogo, é uma literatura carregada de sociologia, uma obra sociológica praticamente. Então, o duto de abertura de mudança de comportamentos foram estudos sociológicos. A própria perversão da Igreja Conciliar, em parte foi porque se produziu obras sociológicas, se quis mais fazer sociologia do que teologia.
Não é aí é que tá, não é jogar a bacia com a criança dentro, né? A sociologia é uma ciência que tem que ser restaurada, como tantas outras, como a universidade de forma geral. Eu gosto até de lembrar que o Dom Antônio Castro Maia era professor de sociologia. Então, é uma matéria muito importante. Mas o que é feito, em geral, é uma perversidade. Mas o Lepler, ele tinha ele apresentava 3 tipos de família, né? Ainda que seja uma descrição distante, né, do século XIX, ela tem a sua visão natural. A família patriarcal, a família estirpe e a família instável. A patriarcal é aquela que se encontra até mesmo em tribos da África, da Ásia, enfim. A família estirpe subsiste através dos tempos, tal como a família patriarcal, mas tem mais flexibilidade e presta-se mais ao aperfeiçoamento. Tal como a família patriarcal, possui 2 elementos de estabilidade e perpetuidade. O lar, um material, o lar, outro moral, a tradição. A preocupação prioritária da família estirpe é a de conservar o patrimônio recebido dos avós. A família é semelhante a uma colmeia. Os enxames nascem e partem, mas a colmeia permanece. É justamente essa mesma noção de tradição, né? Você tem que permanecer com algo. Talvez eu repita aqui, mas eu já posso antecipar uma coisa muito legal que era feito dentro dessa noção de família estirpe, que na França existia o livre de raison, o livro de família, que era justamente e é uma coisa que a gente pode repetir, que é muito legal. Os pais, né, enfim, os chefes de família escrevem memórias explicando as suas decisões. Então, sei lá, me mudei daqui para tal lugar por conta disso, fui buscar isso. Isso vira uma memória familiar de longa data. Até o século XIX, no século XX, era muito forte isso na França. As famílias faziam isso. Então, você sabia as escolhas do seu tataravó. Por que ele foi para cá? Porque saiu de lá, sei lá, para o Tocantins, foi para o Maranhão, para o Sul, enfim. Porque saiu de um trabalho, foi para o outro. Tem uma riqueza, na verdade, até literária, digamos assim, muito interessante. E é algo que, de fato, infelizmente, se perdeu. Isso são coisas, ele vai explicando, né, que isso fortalece essa noção de uma família estirpe, você vai respeitando essa linhagem, esse antepassado, justamente para não cair, né, nessa, como ele diz, nessa família instável, que é praticamente a família moderna. Família que não conhece muito o seu liame, toda arrebatada, né, e que perde os seus laços de solidariedade. Voltando ainda à conversa anterior, nós mostramos, o autor, né, base do livro do artigo que eu traduzi, fala como os mais pobres foram justamente aqueles que mais perderam com a família nuclear, porque a família nuclear, ela dá inclusive uma proteção econômica, na verdade, de um mutualismo, um ajuda o outro, que é um dos dilemas que nós temos hoje, na verdade. Como ter uma família grande, ou como conviver de forma... uma pretensão de uma família corporativa de forma num mundo tão individualista e com uma pressão econômica tão grande, né? Enfim, todo mundo prostrado de joelhos para os bancos. A organização da família estirpe, se é benéfica para a sociedade, também o é para os indivíduos. Ela distribui equitativamente as vantagens e os encargos sobre os membros de uma mesma geração. Ao herdeiro, em compensação pelos pesados deveres, confere a consideração e respeito que se liga ao solar dos avós. Enfim, ele fala algumas considerações importantes, mas eu vou passar. Mas olha, essa questão de uma sociologia de família é justamente para pensar também políticas públicas a esse respeito. Por exemplo, por que o voto de um pai de família que tem vários filhos é o mesmo que um jovem solteiro? Não deveria ser assim, na verdade, como já não foi. E isso, claro que impacta numa sociedade em quais... o que uma cidade escolhe, o que um estado escolhe, né? Quando teve no Rio de Janeiro aquela... que foi no auge da pandemia, né? O ano mundial da arquitetura, que foi no Rio de Janeiro, acabou... nem sei como é que foi, mas era para ter sido um desses grandes eventos mundiais. E o Rio de Janeiro foi sede.
havia uma discussão sobre... Tem um selo que a ONU dá para cidades, né? De qual ênfase que a cidade vai dar no seu turismo. Então, a Prefeitura do Rio de Janeiro se discutia muito, por exemplo, o selo gay friendly, que era justamente para criar corredores turísticos para o público gay. Um argumento que era utilizado contrário a esse é o seguinte: se você está, inclusive, num pensamento meramente econômico, procura, ainda que dentro das agendas da ONU, procure o selo family friendly, porque ele acaba sendo mais até rentável, porque ele não é destruidor. Todas as cidades que entraram com um selo gay friendly se tornaram destrutivas, se autodestruíram, né? Mas por que é tão forte, né, esses selos contrários à família? Porque, bom, você tem mais eleitores, você tem mais demandas sendo aceitas nesse sentido, infelizmente. Bom, um outro aspecto aqui dessa nossa conversa. Tem uma coisa que eu pulei a respeito dessa precocidade dos jovens, né, das crianças, de como o Estado, esse mundo, né, vai tomando as crianças. Uma coisa importante é em relação à escola, né? Lembrando, né, o Bruno falou do tema da Liga sobre escolas católicas, formação católica. Eu estou num projeto de formação de uma pós-graduação em educação, em pedagogia, e um dos professores, que é um grande nome no Brasil sobre homeschooling, enfim, tem um percurso muito interessante, ele é carioca da Zona Norte, mas é professor da Estadual de Maringá, professor Luiz Carlos Faria da Silva. E a primeira disciplina desse curso dele é justamente para mostrar a catástrofe mundial e brasileira da precocidade das crianças na escola, que é um desses capítulos dessa tomada, né? Eu até vou ler, porque é tão bom o preâmbulo, que é curto aqui do curso, né, que ele vai dar, que já dá ele ajuda aqui nesse contexto que eu estou mencionando sobre o domínio que se faz sobre as crianças, né? Até o título do curso é Desempenho Escolar no Brasil, que as evidências reais dizem. Há mais de uma década, os meios de comunicação reportam aos brasileiros em geral resultados dos testes de desempenho aplicados no SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica. Pela sua própria... eu troquei. A universalização e massificação da educação infantil, balanço da questão. Eu estava falando do segundo. Mas o primeiro é justamente essa questão da antecipação da criança. Hoje no Brasil, pela repercussão da Emenda Constitucional 59 de 2009, pela LDB, Lei de Diretrizes e Bases, e do Estatuto da Criança e do Adolescente, os limites inferiores e superiores da taxa etária, na qual os pais são obrigados a manter filhos matriculados em escolas da rede oficial de ensino, passou a ser dos 4 aos 17 anos. No caso das crianças, a proporção da população no grupo etário de 0 a 3 anos mais do que dobrou de 2009 a 2022 e cresceu nesse período a taxa bruta de matrículas no grupo de 4 e 5 anos. Em 2021, conforme a PNAD contínua do IBGE, 50,8% das crianças integrantes do primeiro e 93% do segundo grupo frequentaram a escola. Mais uma vez, esse primeiro grupo é de 0 a 3 anos, né? Então, nas últimas décadas, a política de massificação da escolarização de crianças da faixa etária de 0 e 3 anos tem sido muito intensas, né? E de universalização da escolarização de 4 e 5 anos. Foram impulsionadas por uma convergência entre achados das neurociências, da economia e da psicologia cognitiva. Uma década e meia depois, dizem as avaliações nacionais e as internacionais, há muita controvérsia e muita coisa que não chega no Brasil sobre os resultados dessa política. O próprio Banco Mundial sobre Desenvolvimento Global, em 2018, tratou do assunto. E o próprio Banco Mundial constatou uma crise geral na aprendizagem. Internacionalmente, há um mal-estar contido entre pesquisadores da educação infantil.
o incremento do desempenho escolar no ensino fundamental e médio, um dos resultados esperados da elevação do investimento em educação infantil, parece não se confirmar. Então, ele vai mostrar, na verdade, isso é uma proposta de um curso, mas é basicamente lendo, né, essas pesquisas sobre Early Child Education, a educação da primeira infância, a perversidade dessa antecipação que foi uma imputação geral. Mais ou menos como o relatório Kinsey, que imputa comportamentos, esses relatórios também, essas conclusões sobre educação também imputaram uma antecipação da criança. Então a criança fica mais vulnerável a qualquer tipo de política massificada, comportamentos sexuais e tudo mais. E tem um efeito muito intenso sobre digamos assim, o emocional, né? Até mesmo algumas pesquisas que acompanham anos, né? Tem uma pesquisa americana que acompanha por 20 anos uma geração que começou, estudo de caso, né? Crianças entraram, né, entre 5 e 6 anos, ou menos, até 4, acho que 3 e 4 anos na escola, e outras que entraram depois de 6 anos. Então, as do primeiro grupo começam assim ascendendo, e claro, é mais informação, tem uma impressão de maior evolução escolar, e as outras menos, né? Mas quando chega lá para os 10, 12, 13 anos, esse primeiro grupo começa a fazer assim e assim. Porque o efeito emocional do distanciamento dos pais é muito intenso, muito grande. Ao passo que a outra é mais natural, né? Alguns vão ascender assim, outros normalmente esse impacto é muito menor. Isso para dizer mais um capítulo aí desse fenômeno tão perverso, digamos assim. Enfim, então o que fazer diante disso, né? A gente precisa... Eu citei o caso da escola, que é um dos problemas mais comuns que aparecem para os pais, né? Que têm mais filhos e é interessante como uma das respostas a esse domínio do mundo aparece, na verdade, no nosso cotidiano. Porque parte da demanda que existe hoje por escolas, por materiais católicos e tudo mais, surge de famílias que se reúnem, muitas vezes desesperadas, que são próximas e vão trocar materiais, ou mesmo fazer um homeschooling, por exemplo, entre famílias. É uma das respostas, na verdade, uma resposta que acontece em várias regiões do Brasil, né? Ou seja, isso diz muito sobre uma receita que precisamos readquirir, né? Que é um mutualismo católico, uma solidariedade católica. Então a gente começar a pensar em pesquisas e pensar também em ideias de como fazer isso. Como, por exemplo, se a gente fala que temos uma sociedade ajoelhada para bancos, o que fazer diante disso? Como não criar cooperativas? É difícil porque a gente vive num mundo muito desconfiado, né? Mas, enfim, empréstimos mútuos. Outrora as famílias conseguiam fazer isso, né? Melhor fazer uma dívida para um familiar do que para um banco, né? Mas, infelizmente, hoje, muitas vezes isso é mais difícil acontecer, a desconfiança às vezes é maior entre família do que com estranhos, especialmente um estranho em uma instituição bancária. Mas vale lembrar, bons exemplos e bons casos, até mesmo no Brasil, surgiram desses exemplos, né? Mesmo, por exemplo, no sul do Brasil, eu vou utilizar um pouco, mas daqui a pouco, a lição de Ataíde, várias cooperativas que se tornaram, inclusive, quase que instituições bancárias importantes, começaram uma espécie de mutualismo, na verdade, emprestar juros baixos para prover, na verdade, certa ascensão econômica, né, de alguma empresa. Então, é algo até que, nessa discussão de 1932, que o Tristão de Ataíde faz, ele já observa esse fator, que é uma coisa que chama atenção em relação ao Brasil, porque nessa época o Brasil era um país atraente para o mundo, né? E deixou de ser. Hoje o Brasil não tem quase que atração alguma, né? Por exemplo, a gente vê a leva de venezuelanos que foi expulsa praticamente, faz parte de um processo revolucionário achatar a população. Muitos venezuelanos correram, mas tem muito mais venezuelano no Chile, por exemplo, que acaba sendo um país muito mais atraente, embora tenha seus problemas hoje, né, com o governo atual, mas outrora era muito mais atraente do que o Brasil. O Brasil não tem mais essa atração. E isso é algo negativo, isso é algo ruim, na verdade. E ele era atraente, inclusive, para católicos, né? Eu tive a oportunidade, na semana passada, reencontrar uma das cidades, assim, pérolas, né, do Brasil, que é Três de Tilhas,
uma cidade austríaca, praticamente, cravada no Brasil, e é uma história digna de um filme, assim, é belíssima. Imaginem um ministro da agricultura da Áustria sai com seus 13 filhos para encontrar um lugar que ele pudesse preservar a sua fé, preservar os seus valores naturais, e vai encontrar onde? No Brasil, no interior do Brasil. E justamente produz, na verdade, ali a cidade produz uma série de, enfim, vocações, exemplos. Até hoje é um lugar marcante, né, de esculturas sacras de madeira. Inclusive um dos escultores importantes é descendente, né, do Andreas Thaler, que morre praticamente como herói, né, porque ele morre numa enchente salvando as pessoas numa das enchentes que acontece. Mas é uma coisa muito bonita, na verdade. E isso aconteceu, né? Na primeira conversa eu citei o caso da minha família, né? A minha mãe veio do interior de Santa Catarina e era uma espécie de família corporativa. Ela tinha 21 irmãos. E tinha uma prosperidade, na verdade, uma prosperidade muito grande. Justamente por esse ambiente cooperativo. Parte dessas grandes indústrias de Santa Catarina surgiram desse fenômeno, né? Em 13 Tilhas, o leite Tirol, que a gente encontra no supermercado, foi feito por um padre. Foi montado por um padre, né? Justamente num sistema de cooperativa. E é justamente isso que o Tristão de Ataíde... Porque essa discussão nos anos 30 era muito forte no Brasil sobre qual o caminho que nós devemos tomar. Um caminho de uma hiperindustrialização ou um caminho agrário. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, o que o Alceu Moroso Lima nessa época dizia era o seguinte: é preciso equilibrar. Então, assim como há uma atração muito forte para a cidade, é preciso criar meios de atração para o campo. Porque senão vai acontecer o que a gente fala hoje, na verdade. O campo brasileiro, o agro, sustenta o país, mas culturalmente é tudo formado contra o agro, contra uma vida agrícola, contra uma vida do campo. Nós aprendemos a odiar a vida do mato, na verdade, né? Então, ele vai mostrar, na verdade, que era pertinente fazer uma espécie de quase que como aproximação cultural com a vida do campo, né? Para as pessoas amarem realmente isso, gostarem disso. Até porque se tanta gente de fora, tantos imigrantes vieram estrategicamente para esses lugares, é porque isso faz sentido, né? E isso é muito brasileiro, ele vai dizer, que é fazer essa relação equilibrada, né? Isso também ajudaria numa descentralização econômica, né, através de uma associação social cristã, formar centros agrários descentralizados, formar uma economia de consumo diferenciada. A gente sabe muito bem, até porque a gente conheceu o percurso histórico, que isso foi sendo arrasado, né? Porque a pressão, essa atração pela cidade foi mais intensa. E acabou atrofiando, né, essas pequenas propriedades e tudo mais. Quando, na verdade, ele fazia aqui uma proposta de multiplicação da pequena propriedade de grande família. Deixa eu ver se eu pego... Enfim, era toda essa ideia de uma fórmula. E uma coisa interessante, ele já dizia que no Brasil o distributivismo do Chesterton já existia, na prática ele acontecia nesses lugares, de alguma maneira. Já eram quase que laboratórios de distributivismo, né? Que nem todo mundo era... Não havia grande riqueza, mas ninguém era escravo também do Estado. Então aquela coisa, a receita do Belloc, né, o Estado servil, não seja nem escravo do Estado, nem escravo de grandes corporações. Tem algo no meio do caminho, ou como depois o Corsão escreveu, 2 alqueires e uma vaca, ou 3 alqueires, né? 3 alqueires. Enfim, e ao mesmo tempo ele acaba condenando aqui a estatização, né, como um erro, porque ele está debatendo aqui com um autor que talvez poucos conheçam, mas foi o pensador brasileiro mais importante, junto com Rui Barbosa, na primeira metade do século XX, que é Alberto Torres. O Alberto Torres era um desses que apostavam, na verdade, numa nacionalização seca, assim, sem espiritualidade,
né, que vai gerar esse afã pelo Estado, seco, sem espiritualidade, isso é mal, na verdade. Você tem que pensar o Estado, mas não a espiritualidade católica, senão ele enfim, quase que aí, né, é positivista. Embora o Alberto Torres não fosse especialmente. Então ele está debatendo contra o Alberto Torres, mostrando que, na verdade, esse estado de secado é um grande erro, a gente vai se dar mal com isso. Enfim. Então, eu estou dizendo isso porque para mostrar que nós já tivemos receitas interessantes, né, de respostas, digamos assim, respostas católicas a esse mundo. É claro que nós vivemos talvez um momento mais perverso em que a atmosfera já não é mais católica, porque naquela época mesmo numa cidade a atmosfera ainda era católica, você vivia uma civilização relativamente católica, e o que nós não temos hoje, né? Parte da literatura trabalha com isso, né? O livro Opção Bento, né? que fala um pouco disso, embora o autor começa católico, depois acho que se desconverte, alguma coisa assim, mas ele fala justamente esse diagnóstico, como há um diagnóstico que nós não temos mais uma atmosfera cristã. Então, como sobreviver diante disso? Fazer aquilo que São Bento fez no medievo, né? Se recolher, quase como que a gente faz, de alguma maneira, se fortalece mutuamente e cria núcleos de resistência para daí emanar algo diferente, né? É o que, digamos assim, quase que uma coisa de catacumba, mas o que eu estou mostrando aqui, mesmo essa perspectiva, ela precisa de um solidarismo, ela precisa de algo mútuo, precisa de algo em comum, né? E aí eu vou para o último ponto, que é justamente o exemplo da Sagrada Família, o espírito de família. Como eu disse, é muito importante essa economia da aparição da Sagrada Família nas Escrituras, na Sagrada Escritura, porque nos dá um exemplo, uma mensagem de descrição, de cuidado, de recuo quanto à própria exposição. No Evangelho, por 2 vezes, agora, ao mesmo tempo, a aparição sobre a Sagrada Família é muito enfatizada, os 2 momentos que ela aparece, com relação à genealogia, uma importância muito grande. Claro, para apresentar, né, a estirpe justamente de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então há essa ênfase aí marcante. No Evangelho, por 2 vezes, a genealogia da Sagrada Família de Nazaré é apresentada. Primeiro, numa ordem descendente de gerações, que é no Evangelho de São Mateus, e em São Lucas, numa ordem inversa. Então, primeiro é para expressar uma consciência da ascendência, que é um pertencimento ao passado. Então, em São Mateus começa genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Farés e Zara. Farés gerou Esron, Esron gerou Arão, Arão gerou Aminabad, Aminabad gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, enfim. E aí vai até o versículo 17. Portanto, as gerações desde Abraão até Davi são 14. Desde Davi até o cativeiro da Babilônia, 14 gerações. E depois do cativeiro até Cristo, 14 gerações. São Mateus é o primeiro capítulo do Evangelho de Mateus e apresenta a genealogia de Jesus Cristo, desde Abraão até José, o marido de Maria. Também é apresentada a história do nascimento de Jesus por meio da concepção virginal de Maria. Aqui estão 5 versículos relacionados com os temas abordados em São Mateus. Bom, aí eu não vou... E depois em São Lucas a ordem inversa, né? Primeiro, então, em Mateus, a consciência da ascendência, do pertencimento ao passado, e a ordem inversa em São Lucas, que começa. Quando Jesus começou o seu ministério, tinha cerca de 30 anos, e era tido por filho de José, filho de Eli, filho de Matá, filho de Levi, filho de Melque,
filho de Jané, filho de José, e assim vai. Até o versículo 38, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Então é todo mostrar de onde, né, todos viemos dessa, especialmente o Nosso Senhor. O capítulo também traz a genealogia de Jesus e sua apresentação pública no batismo por João. Deixa eu ver onde está outra. Não, acho que era isso. Enfim, então, essa é uma expressão muito importante, né, sobre esse cuidado, justamente, esse mistério, esse lado sobrenatural da Sagrada Família. E por fim, eu vou terminar da mesma maneira que eu fiz no primeiro encontro, nessa trilha de receitas ou de tentativas assim em comum, né, sair do dilema que nós temos, dessas provocações, recomendando essa obra, O Espírito de Família, que é do Monsieur Henri de Lassus, que é parte de uma obra maior sobre o Estado francês, né, e a crise da França no início do século XX. Ele começa apresentando como tem uma lição que Deus nos deu, que é uma relação de ordem, que ela está na família. Que a família nos dá essa consciência de mútua dependência em relação a 3 grandes leis sociais: a autoridade, a hierarquia e a união. Então, a constituição familiar, ela dá exatamente a ferramenta essencial para o funcionamento de um Estado. E aí, mais uma vez, eu entro nessa questão sociológica, de análise até constitucional mesmo do Estado, né? Se a gente observar os aspectos de autoridade, hierarquia e união, nós conseguimos encarar de forma mais clara e mais natural os nossos atropelos, os nossos acertos, enfim, até porque o Estado se origina da família. E aí ele vai fazer um levantamento muito amplo, antropológico até, em relação a isso. A família é uma própria imagem do Estado, né? Isso é muito também evidente. E o termômetro da destruição de um Estado é a destruição da família. E é o que ele vai descrever no fenômeno ali da perda da família estirpe e a ascensão da família instável, que é o fenômeno revolucionário da França. Então, as famílias vão se tornando instáveis. Então, ele vai medindo isso, vai apresentando como isso se torna uma tônica, né? A força familiar é o alicerce dos Estados, já é uma frase de Cícero. E essa união é importante que tem essa união da família, ela é dada pela caridade. E é justamente essa noção de caridade que foi a base da melhor política que existiu no período medieval. Eu li outra hora uma tese sobre... A autora procurava entender assim, o Estado medieval não foi um Estado totalitário, como uma ideia contemporânea de que todo mundo sabia de todo mundo, pressão contra o indivíduo e tal. E é interessante que ela, mesmo sendo uma autora Foucaultiana, ela escapa disso e diz o seguinte: não, porque a força do servir, o título do livro é Governar é Servir, ela era tão intensa que fazia com que escapasse essa noção contemporânea de totalitário, de um dominar o outro, domínio pelo domínio, ou criar o temor pelo temor, ou tornar alguém escravo do outro. Porque o que estava em primeira mão, numa consciência medieval de governar, era a noção de servir. Governar é servir. Então, um servia o outro. Isso criava uma atmosfera de relações, que era uma atmosfera que começa da família, né? A família tem esse elemento primordial aí da caridade. Então, né, comentando ainda sobre a dimensão revolucionária, a perda da exemplaridade pela Revolução Francesa, né? E ao mesmo tempo a resposta disso é a assistência mútua, que é isso que deu uma resistência heróica para todos aqueles que resistiram à Revolução, né? Se pegar, por exemplo, a história da Vendéia, tudo isso só aconteceu, e mesmo aqui em Canudos, na verdade, no Brasil, aconteceu porque havia uma relação de amor muito intensa entre as pessoas, né? E é aquilo que sempre espantou, na verdade,
os não católicos, os provocadores, né? Esse amor entre as pessoas que gerava uma coisa, eu acho que eu não sei se eu mencionei aqui, mas, por exemplo, no Iocenar, em Memórias de Adriano, o imperador romano, né, ele ficava impactado, assim, como que esse povo, esses católicos estão tão achincalhados, estão nas catacumbas, eles conseguem ser os melhores cidadãos e eles se amam tanto. Isso já provocava assim, quase que um temor dos imperadores romanos, né? Como isso acontecia. Isso dá uma força, isso dá um senso ali muito importante. Nenhuma sociedade pode subsistir sem a assistência mútua, o socorro dos grandes aos pequenos e o serviço dos pequenos aos grandes. E para que essa assistência seja eficaz, para que possa fazer reinar a paz e a prosperidade na sociedade, não pode ser ocasional, mas constante, por isso deve ser organizada socialmente. E é justamente nesses espaços, nessa assistência mútua que a revolução não conseguiu avacalhar, digamos assim, né? Pode-se provar perfeitamente que em todos os lugares onde os proprietários rurais conservaram contato direto e permanente com seus rendeiros, o antagonismo de classes não se manifestou. Aqui é uma coisa importante também, porque ele vai falando de uma diferença entre nobreza e aristocracia, né? A aristocracia são Aristóteles os melhores. Houve uma perda da noção então, não só de aristocracia, quanto especialmente de nobreza. E um dos indícios dessa perversão foi justamente esse distanciamento quanto à produção, quanto à vida comum, na verdade, que permeou a sociedade francesa. Versalhes é o lado mais icônico disso. Você levou todos os nobres para ficar ao redor do rei e afastou eles da vida real. Mas ele vai mostrar que justamente onde a revolução resistiu foi nos lugares mais simples em que os melhores e também os nobres não estavam distantes, né? Então, foi a Vendéia, Anjou, Bretanha, Normandia, onde os senhores administravam os seus bens por intermédio de procuradores, não faziam por intermédio de procuradores de forma distante, ao contrário, né? Eles tinham um contato muito contínuo. O que a revolução faz é forjar uma perversão da aristocracia, fazendo a aristocracia do dinheiro. Então, a noção de melhores acaba também se pervertendo nesse sentido. Há um apelo aqui importante mais ou menos os que eu falei antes, baseado no Alceu Moroso Lima, que é um restabelecimento das instituições corporativas, que é uma dessas receitas, né, de resistência a esse domínio do mundo. E é interessante ele utilizando o Leão XIII, porque essa restauração dessas instituições não pode ser confundida com uma linha socialista, né? É justamente uma forma de não ser individualista sem ser socialista. É um ponto de equilíbrio muito tênue aí. Tem uma frase de Balzac que é muito interessante nisso tudo, que é: só é sólido e duradouro o que é natural, e o natural em política é a família. A família deve ser o ponto de partida de todas as instituições. Então, a perversão justamente da natureza da família é o lado mais gritante dessa perversão da vida natural dos Estados. Eu já mencionei aqui o que ele fala achei que tivesse mencionado. Deixa eu ver se eu mencionei. Da Sagrada Família. Isso, da genealogia, eu também acabei utilizando no texto. Mais uma vez, esse lado de mistério, essa importância, né? E a reflexão sobre a linhagem. Mais à frente, ele dá alguns ensinamentos para manter esse espírito de família, digamos assim. O primeiro é dado pelos pais, o segundo pelas exortações, conselhos e correções que esses davam aos filhos, ou, né,
a corporação familiar, que é algo que nessa vida urbana isolada nós sofremos muito. Nós não temos esse ambiente de aconselhamento. Então, muitos erros, às vezes, até numa paternidade, na vida com os filhos, se dão porque a gente não sabe como fazer, né? Então a gente vai procurar, às vezes. Eu acho que até o fenômeno que tem hoje das doulas, por exemplo, é um pouco resultado disso. Todo mundo fica meio desconfiado dos médicos, com razão, e aí vai procurar alguém que vai assistir o parto, mas outrora isso era a avó, ou era a mãe, entendeu? Enfim, que dava um conselho. E eu estou dizendo isso em relação à maternidade, mas serve para tudo. Então, primeiro exemplo dos pais, o exemplo mesmo assim, de vida, a referência de vida, as exortações, conselhos e correções, né, que se dão aos filhos, e toda a parentada. E o terceiro, isso que eu tinha mencionado no início, que é muito interessante, os livres de raison, os livros de família, que eram atualizados de geração em geração, que é justamente essa história contada, né? Você escreveu o porquê que você tomou certas atitudes, e isso vai ficando como uma memória, como uma própria biografia da família, digamos assim. E que é quase como se fosse um patrimônio mesmo familiar, né? Você vai entendendo toda a sua linhagem. Enfim, lamenta-se, né, a perda desse ensinamento, dessa proteção. Viver em família também é viver sem temor, há uma segurança, na verdade, a família dá essa segurança. E ao contrário do que essas pressões econômicas dão, na verdade, há uma prosperidade. Ele já dizia isso em relação, quanto mais filhos, mais prosperidade, ao contrário do que se coloca. E lembrando do artigo, né, do David Brooks, ele vai dizer que quem mais perdeu com a atomização da família foram os mais pobres, porque a família corporativa, ela, sendo muitos filhos ou poucos filhos, ela dá uma proteção do mutualismo. Então ela gera uma atmosfera ali de comum acordo, de trocas econômicas de proteção. E na verdade restaurar a família, né, é um ato ali quase que de rebeldia hoje, de ação contra-revolucionária. Enfim, há uma questão... Há outros aspectos muito interessantes na obra que eu não vou entrar para não ficar muito longo, acho que já avançou demais. Mas justamente é um tipo de receita contrário à descatolicização do mundo, né? Tem uma frase aqui para terminar do Mirabeau que expressa justamente isso, esse ataque à família que começa na Revolução e temos até hoje. Mirabeau resumiu todo o pensamento da Revolução nessas palavras: é preciso descatolicizar a França para desmonarquizar e desmonarquizá-la para descatolicizar. Mas ele fala isso porque a primeira família que foi desmoralizada e achincalhada foi a monarquia. E foi justamente que, se a gente olha aqui, eu falei há pouco, que o ensinamento de família, para ter a força de família, é o exemplo dos pais. O pai da pátria era o monarca. Então, no dia que você desmoraliza o monarca, você quebra já um primeiro ensinamento, que é a exemplaridade desse pai, né? Então, esse foi algo essencial nesse caminho de perversão. E, enfim, fica por aí. Eu acho que é uma bola levantada, né, para a gente pensar em outras coisas, pensar em outras conversas e tudo mais que possa servir aí a todos. E é uma resistência individual, né, digamos assim, individual coletiva de cada um, nas suas famílias, mas também algo que impacta no Brasil como um todo, no mundo como um todo, a situação que temos. Enfim, atrofiamento da população, perversão das crianças e todo um descaminho de família que precisamos enfrentar. Então, mais uma vez, obrigado e estou à disposição.